Então, boa tarde para todo mundo, né? Obrigado por terem vindo aí, foi complicado conseguir gente, né? Então, eu peço que vocês digam o nome de vocês e a idade, então, para nós começar. Vai começar por aqui, Meu nome é Ítalo, tenho 20 anos e faço publicidade e propaganda. Sou o Flávio, faço serviço social e tenho 20 anos. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos e faço serviço social. Vanessa, 20 anos, faço ciência política. Iris, 26 e formando em ciência política. Então, o nosso grupo focal vai ser sobre o cenário político brasileiro atual e as perspectivas para o ano que vem. Então, eu peço que vocês conversem, assim, mesmo respeitando, claro, a opinião do outro, como qualquer debate, né? Então, eu vou começar aqui fazendo a primeira questão. Peço que vocês tenham vergonha para falar, então. Nos últimos anos, então, no governo Dilma, vocês acham que o país melhorou? Sim, não? Justifique. Vou começar quem quiser. Do ponto de vista do social, tipo, é inegável que houve grandes avanços, né? Os próprios programas que regem o governo também, teve avanço com a sociedade, o serviço social acaba estudando isso também. Mas acredito que sim, tiveram grandes avanços. Apesar de ter sido distorcido o real objetivo, não o real direcionamento do partido em si, mas até para as coligações, né? Houve avanço sim, é inegável, apesar de ter se perdido um pouco, mas sim, acredito que sim. Até porque o Brasil saiu do mapa mundial da fome ano passado. Então, O investimento também em políticas sociais, acho que foi o maior ganho desse governo de esquerda que entrou hoje, desde 2006, né? Eu acho que não seria só o governo Dilma, né? Teria que ser dentro do Lula. As mudanças sociais e tantas expansões da universidade, elas foram importantes para diminuir a desigualdade, né? Então, eu também acredito que o Brasil melhorou muito. Até a questão econômica também, se for para pensar. Porque mesmo naquele boom que teve nos Estados Unidos, o Brasil aproveitou, né? E acabou pegando um momento muito bom, né? Quando as pequenas economias elas começaram a se expandir. Então, eu acredito que melhorou muito, sabe? A desigualdade diminuiu. Acredito que melhorou também, as mudanças sociais são inegáveis e a gente pode até perceber as mudanças, até mesmo aqui no município, né? Não digo apenas no governo Dilma, mas a base governista, acho que o Brasil avançou muito desde 2002 até aqui. eu acho que o Brasil ele avançou também, se tornou muito mais estável, porque qualquer crise há tempos atrás já desestabilizava e o Brasil conseguiu se manter estável por muitos anos. Mesmo com a crise de 2008, agora que veio afetar. Então, acho que o Brasil avançou bastante. No caso da questão social, econômica, todas, como vocês acham que mais se destacou nisso? Acredito que é social. Social, O social é bem mais evidente. Também a questão econômica, pelo que eu vejo, o Lula, ele particularmente aproveitou a melhora da economia para introduzir melhor as políticas sociais do que pretendia. E também eu acho que partindo de contextos diferentes, né? Porque Lula, nos seus 2 mandatos, ele pegou o Brasil de uma determinada forma, de uma de outra. E também com relação às questões das elites políticas, né? Que estavam organizadas em tempos distintos de formas distintas, né? Então, eu acredito que esses 2 tempos, principalmente, levou resultados diferentes acerca do governo Dilma, né? Por conta de todo o contexto que a gente vê atualmente. Mas eu acredito que também, por ela ter dado continuidade, principalmente na política pública de combate à fome, né, que foi o Bolsa Família, e também por ela ter investido não só no Bolsa Família, mas na questão da qualificação, na questão das expansões das universidades, né, que mesmo com esse freio que teve no início desse ano, com relação às verbas e tal, a gente pôde reconhecer que as universidades em contextos totalmente desiguais, por exemplo, uma cidade como São Borja, que até antes da universidade era uma cidade e depois a universidade se transformou também em renda, PIB,
e tudo, eu acredito que essa tem, reconhecendo esses contextos distintos e mesmo assim podendo perceber essas melhorias, acredito que o governo Dilma conseguiu reconhecer e a gente consegue perceber grandes avanços. Então vocês acham que o país melhorou mesmo nesses últimos anos? Tá. Agora, focando mais no cenário atual, vocês acham que o Brasil está em crise? Se sim, em qual tipo de crise? Eu acredito que é uma crise do capital, mas acaba afetando sim o país e os demais países. Eu sigo na Vila Linha também. Eu acho que a crise não é do Brasil, né? É a crise do capital em si, uma crise da acumulação. Então não tem como focar só o Brasil. É óbvio que todo movimento de massa ou televisivo, sei lá, vai fazer ideias sobre o próprio governo, o problema do governo, a crise do governo, a crise política, enfim. Mas até por ideias contrárias, né? Mas a crise é inegável do capital, tanto que é mundial. Essa é uma crise na acumulação, não no Brasil. O Brasil, ele sempre, tirando a época, por exemplo, quando o presidente entrou no poder, o Brasil sempre viveu em crise. A palavra crise é uma coisa que o brasileiro já está acostumado. Entende? Então, eu acredito que existe uma crise tanto econômica primeiro, porque tanto os Estados Unidos melhorou sua economia em relação ao mundo, né? E como eles são um dos países mais envolvidos, é claro que os investimentos e os investidores vão voltar para lá, porque, claro, existe toda uma diferença de estrutura, né? O Brasil, pelo que eu sei, o Brasil só voltou a entrar numa crise pelo fato de não existir uma estrutura, por exemplo, de transporte, sabe? Que algumas que não foi expandido pela crise econômica que eu falo, mas o Brasil, no momento, ele também está eu vejo numa crise política, onde as pessoas a classe conservadora está cada vez mais, ela está conseguindo entrar, se tornar uma ideia mais dominante, sabe? E isso é complicado, porque as pessoas geralmente conservadoras, elas não acabam olhando para as minorias, então, que é uma das políticas que o PT também queria melhorar, que é introduzir as minorias na sociedade. Eu entendo que o Brasil não viveu todos os tempos de crise. Ele existiu no Brasil a cultura da crise, onde tu culpava, como aconteceu em 60, de culpar as políticas sociais como problema, como culpado da crise. Acho que a crise é do capital, não é do país, entendeu? Mas a cultura de crise sempre existiu, até porque é uma manobra para tirar as próprias verbas do social e poder reduzir o Estado nessa responsabilidade. Né? Foi uma manobra conservadora desde, historicamente no Brasil. Né? O Brasil meio que foi o jardim, né, o quintal meio que dos outros países, e por isso que eu consigo ver que o Brasil sempre teve em crise, porque ele não conseguiu, eu vejo que o Brasil ainda não conseguiu tanto se tornar um pouco mais independente, sabe? Agora, assim, nos últimos anos, eu percebi que houve uma melhora. E, para mim, o que mais demonstra isso é a expansão das universidades, que o Brasil melhorou no sentido de independência, porque, geralmente, claro, quem poderia entrar na universidade é uma pessoa que era rica, né? Mas as expansões das universidades privadas foi muito rápida, entendeu? Eles não percebiam, então, que o Brasil não conseguia ser independente na questão pública de oferecer um serviço público, sabe? Bem, eu acho que a crise era muito mais política do que econômica, visando os bancos, por exemplo. Porque esse ano teve recorde de ganhos, né, de lucros nos grandes bancos. Nenhum teve déficit de capital em relação ao ano passado. Acho que pequenas empresas também tiveram grande perda, porque é muito difícil você abrir uma empresa no Brasil. Mas acho que quem mais perde com isso é o povo mesmo. Acho que os bancos não têm crise. O banco não tem crise. Mas o povo sim. Isso demonstra bem também a crise do capital, né? Que é a nova forma de acumulação que é do capital especulativo, né? Quando não tem produção, dinheiro gera dinheiro.
Então isso também, tipo, não há produção, não há emprego e o engenheiro já é crescido, né? Então, tipo, o capital coletivo, que é o capital do banco, que é o capital dos juros, né? Sim. Tipo, é muito nocivo e, pra mim, essa é a grande culpada, um dos grandes culpados da crise em si, a crise do capital. Exatamente. Eu estou processando, mas eu acho assim, que são vários fatores, assim, sabe? É complexo perceber a questão institucional, a questão governamental, a questão das elites, questão ideológica. Então, são vários fatores que influem para uma crise acontecer e muito bem observado pelo Ítalo, realmente também tem essa questão da cultura da crise, mas eu acredito que existam também esses fatores que seriam fatores mais, não digo ideológicos, políticos, principalmente políticos, por conta de hegemonia, porque existe uma diferença, né? Apesar do PT ter entrado no governo, ele não está e não esteve necessariamente no poder, são coisas distintas, né? Então, eu acredito que toda essa crise, de certa forma, um pouco reconhecida muito mais pela mídia e dita e produzida muito mais pela mídia, ela se dá principalmente por questão dessas pressões e dessas tensões que existem entre esses dois campos, né, que seria o poder. Porque eu acredito que o PT ainda não chegou no poder. Ele chegou no governo, ele conseguiu implantar políticas públicas, ele tem conseguido construir questões econômicas, questões sociais. Queriam tentar modificar, rolar muito forte. Então você acha que ele estaria pior? Porque ele está pior. Acho que sim, mas haveria um acobertamento, talvez. Assim. Ninguém falaria nada, né? Eu acho que nossos professores não seriam concursados, seriam, tipo, questão terceirizada, a precarização do trabalho, a terceirização dos serviços também, tipo, a gente já tem alguns produtos que a manutenção aqui é terceirizada, né? Mas aí todos os setores, tipo, a Unipampa, a proposta dela é para ensino, se não me engano, alguma coisa, ou precisa de atenção. Então os professores têm que ser concursados e tal. A manutenção não precisa. Tu teria professores também terceirizados, né? Tipo, porque isso é um fruto da precarização do trabalho também, né? Então, pensa como seria, tipo, como seria a lógica do professor também, tá? Tentar trabalhar sob pressão, sob tensões de metas, seria uma lógica todo mundo produtiva dentro da universidade. Não que não seja agora, mas tipo, seria muito mais... Seria muito mais intenso. Se não me engano, agora eu estava refletindo, no livro do Huntington, que ele fala sobre as ondas da democracia, né? E aí muito se pensa, né, que existem ondas, né, que ele no livro dele diz que existem ondas e que tem essa alternância entre oposição, né, que isso faz com que a democracia seja democracia, que haja situação e oposição sempre. E é complicado, porque se for pensar no Brasil, um governo com ideologia de esquerda que entrou no poder foi agora, em 2006, e que até então tem se perpetuado, né? Mas são questões a serem levantadas. Porque, na minha opinião, eu acredito que tudo estaria muito bem acomodado mediaticamente, talvez. Estaria tudo na TV, tudo apareceria muito bem. Mas provavelmente nós, que estamos, né, de certa forma abaixo dessa perspectiva, não estaríamos também assim. Pelo menos eu acredito que né, esse poder, né, esse quarto poder, que é a mídia, que muitos, inclusive professores, não reconhecem como quarto poder, que eu acredito, eu bato de frente com eles, porque eu acredito que tem muita influência na opinião pública, sim, e que ignorá-la é ignorar muitas outras coisas existentes dentro desse contexto. Reconhecer essas questões implicam necessariamente a gente perceber que essas duas questões, que as questões ideológicas, né, entre esquerda e direita, que apesar de não serem necessariamente esquerda e direita, né, que existem muito mais esquerdas e direitas entre todas elas, são questões que de certa forma dividem o país, que de certa forma fazem com que a opinião pública seja extremamente
não digo generalizada, mas fundamentada, né, entre esses dois pares de opostos, porque tu não pode, se tu dá uma opinião, de repente, não digo necessariamente criticando o governo, mas fazendo uma pessoa pensar, será que tudo isso, mas já te chamando de petralha, e pronto, não importa, e se de repente tu repensa e coloca alguns aspectos sobre os problemas do governo, tu já é coxinha, e isso é um problema, né, que eu acredito que relacionado ao poder de repente, sei lá, se o Aécio estivesse no poder, as coisas seriam um pouquinho diferentes por conta dessa perpetuação, né, do poder que a direita ela tem estado no Brasil. Assim. Acho que a gente não pode esquecer que muitas vezes esses formadores de opinião. E esses formadores de opinião é que faz a modificação das meio que os pequenos estereótipos que existem. Entende? Então, muitas vezes, pelo que eu vejo, muitos formadores de opinião que a mídia coloca são de partidos da direita. Então, a partir disso que acontece uma pequena manipulação, sabe, tanto da informação quanto e essa modificação, sabe, essa modificação do estereótipo. Então, se você apoia, você é corrupto, você existe sim uma crise muito pesada, eu vejo, de moral, porque você tem vários fatores, né? Mas também existe essa crise, mas muitos assuntos estão começando a se tornar mais conversáveis, sabe, com várias pessoas. Moral, eu acredito. Aquele ditado, né, que como é que é? Futebol... Não se discute. Futebol e política não se discute. Religião, futebol e política não se discute. Como assim, gente? A gente aceitou esse ditado até hoje, por isso que a gente não consegue conversar sobre várias coisas. Mas eu acredito que está mudando, sabe? Porque eu vejo nas mídias sociais como uma ferramenta, por exemplo, no feminismo, de expandir para as pessoas saberem, talvez não conversarem, mas saberem o que é. Então, pessoas que eu vejo, engraçado, pessoas que até um ano atrás que eram contra, e as redes sociais elas acabaram mostrando para essas pessoas o que é o feminismo e não se tornaram a favor. Eu no começo achei meio contraditório, mas parei para pensar assim, como teve o poder de mudar a opinião, sabe? Mas em relação que as pessoas, o conservadorismo que tem no momento é por questão de líderes de opinião que estão sempre nas manchetes. O que você acha, Melissa? Bem, acho que concordo com o que você disse, mas acho que, falando das redes sociais, acho que todo mundo virou meio que um especialista em Isso. Porque tanto quanto o governo de direita entrasse no poder, consequentemente ele iria priorizar as questões econômicas. E isso ia envolver cortes, ia envolver tanto mais cortes, mas ele também muito mais aumentos do imposto, né? Porque, na verdade, os objetivos, né, dessa economia seria reter e lucrar em pequenos grupos, né? Não seria necessariamente a questão da economia. Tudo está assemelharia uma linha de produção, né? Eu acredito que o acirramento da contradição entre capital e trabalho seria muito mais avançado. Tudo teria esse objetivo lucro. Seria essa lógica. E o lucro de pequenos grupos, né? Não seria... Porque não há problema em lucrar desde que as distribuições tenham... Nesse caso, acho que talvez existiria lucro, mas também é uma proposta que foi colocada muito pelo Aécio, era a questão da estrutura de transportes, principalmente. Porque eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem, pode ser manipulada, enfim, mas que acho que é um problema no Brasil, que as questões dos transportes elas atrapalharam muito a economia dos anos para cá. Porque houve um aumento muito grande de demanda e não houve investimento em transportes. Então, os investidores, por exemplo, americanos, eles não voltam ao Brasil, agora nesse momento de crise, porque existe crise política também, mas também eles não voltam pelo fato de que não existe um investimento em transporte e, na lógica do capital, você tem que entregar o produto muito mais rápido, entende? Eu acho que quando esse caso Aécio entrasse, o que aconteceria? Eles iam
claro, seria priorizar a questão da economia e os aumentos de impostos poderia ser colocado para os bancos iam ganhar mais, mas também acho que eles iam priorizar a questão do transporte. Aí ia começar a melhorar a economia, mas as questões sociais iam ser colocadas num outro lado. E aí eu já não sei mais diferente. E aí, provavelmente, ia sucatear universidades que foram expandidas, né? Então agora, como vocês viram semana passada, né, o Eduardo Cunha, houve a abertura do processo de impeachment, né? Então vocês acham que esse pedido tem legitimidade? Não. Vocês acham que há chances reais de termos assim, mais um impeachment no país? Eu acho que pode ter. Vocês acham que tem chances reais de ocorrer novamente? Eu acredito que por enquanto não. Não há nada concreto assim, que incrimine a Dilma para ter uma derrubada, acredito eu. Porque ela não cometeu nenhum crime, Por né? exemplo. Não pelo crime, mas pela crise política que se está lá. Mas Mas eu aí acho você que já tem corta, que né, ter essa- uma base legal A gente vai chegar dada a pelas iniciativa pedaladas. mas Probabilidade. eu não sei falar a palavra. Probabilidade. Lá não, tipo, não se identifica por isso, né? Então eu acho que não. Pela justificativa dele, acho que não tem como. Não, acho que Por outro, não sei, mas por essa não. Eu acho que ela talvez pode existir um impeachment, porque existe tanto aquela crise que está acontecendo no Congresso, só que se não me engano no Senado ela não considera, não consegue efetivar um impeachment. Mas também porque a mídia ela está colocando assim, cada vez mais pesado e vai existir uma pressão da sociedade em si. Porque tem uma teoria da telecomunicação que diz que as minorias, quando colocadas nos meios de comunicação, se tornam maiorias. Entendeu? Então pode dizer que, no caso, existe a minoria se tornaria. Por quê? A minoria se tornaria quem votou no Oeste. Porque na eleição quem ganhou foi a Dilma. Isso se tornaria a maioria porque os meios de comunicação iam cada vez mais incentivados. Então eu acredito que pode existir um impeachment pelo fato disso. Talvez não no Senado, mas a partir de uma pressão da sociedade, pressionar quem estiver no Senado para que aconteça um impeachment. Eu concordo com ele, eu acho que por agora ainda não, sabe? Porque, assim, se a gente for pensar, né, nos aprofundar mais, por que o impeachment, né? Foi por conta da abertura da cassação do mandato dele, do próprio Cunha, e, na verdade, são brigas, disputas ideológicas também. Então, eu acredito que, por conta disso que está acontecendo, que a gente consegue observar na TV Senado, que tá virando uma bagunça aquilo lá, né? Então, eu acredito que, e assim, a população, ela, de certa forma, está tendo acesso a isso. Não tanto as minorias, né? As maiorias, eu digo, elas têm mais acesso à TV, mas, no entanto, nós que estamos na universidade e que, de certa forma, a gente também pode influenciar outras pessoas, a gente ainda tem o acesso a reconhecer essas questões, que, na verdade, são muito mais disputas partidárias, disputas ideológicas, né, do que necessariamente... Então, eu acredito que, por agora, o impeachment, ele talvez um golpe, né? E talvez poderia até ser um golpe com a vestimenta de um impeachment, mas eu não acredito que se perpetuaria por muito tempo, porque eu não consigo ver, porque na verdade a questão toda do petróleo, né, e da Petrobras foi por conta de um acordo que seria firmado agora no próximo ano de 2016 com a China, que tiraria a hegemonia dos Estados Unidos e colocaria a hegemonia para a China. Então, isso é toda uma articulação muito bem pensada por conta dos Estados Unidos também e de vários outros países, né, europeus, para tentar tirar esse poder da Dilma. Mas são muito complexos, né? Eu não diria que sim ou que não atreveria essa... eu acho que seria perigoso, porque se isso acontecer, como a população não tem muita informação, o que perde é a democracia, né? Porque
se ela chegou lá, foi eleita democraticamente, isso poderia acontecer várias vezes, né? Tipo, quem eu não quero que esteja no poder vai sair porque eu quero, sabe? Eu vou lá e faço impeachment e aí outro entra e vira, aí gera uma crise política. Eu acredito que se acontecer o impeachment vai ter uma crise muito maior, tanto politicamente quanto economicamente, porque isso é algo, acho que muito sério, sabe? Acho que não pode você tirar e colocar alguém A seu bel prazer, né? A seu bel prazer. Já vamos entrar nessa parte aí, mas então vocês acham que não tem legitimidade, então eles são contra? Sim. Então agora, se esse impeachment ocorrer, vocês acham, o que vocês acham que vai ocorrer com a política e com a economia brasileira? Elas podem piorar ou melhorar? Eu só queria fazer uma adendo do que ela tinha falado, me deu um gancho assim. Eu vejo que a direita ela está muito mal articulada, ela tem pouco conhecimento, sabe, do que acontece. A única ferramenta que ela tem para embasar ainda o seu poder seria a mídia, para continuar influenciando de certa forma a opinião. Porque eu não vejo ela bem articulada no sentido de conhecimento, porque colocar o Cunha, né? Em primeiro lugar, o Cunha está com vários processos, né, de corrupção e com várias questões e outros, bancária evangélica. De certa forma, a gente percebe que ela se utiliza, mas ao mesmo tempo, né, a mídia ela se utiliza, mas ao mesmo tempo ela joga o corpo fora. A gente sabe que a Globo sonega muito imposto, e não só a Globo, as 7 famílias mais ricas do Brasil. Então, eu acho que com certeza pioraria muita coisa. Se ocorrer esse impeachment? Com certeza. Talvez grupos começariam a surgir, organizados, e aí o pessoal ia começar a brigar na rua, não vou medo disso. Ia ser muito louco pela questão política. Primeiro, porque acho que a bancada evangélica ia tomar uma notoriedade gigantesca. Com certeza. Privando várias minorias. E economicamente, depende. Eu acredito que vai piorar muito mais a economia. Vai piorar porque existe uma lógica que quando o investidor ele não quer, quando ele precisa investir, o país tem que estar correto em vários fatores. Então, crise política e ainda uma possível crise econômica não vai voltar investidor, então menos emprego e, consequentemente, uma população que será muito afetada em vários aspectos. Até o governo será muito mais afetado pelo fato de que como é que vai ficar as políticas sociais. Então, tudo vai se perdendo. Intensificaria uma crise política, econômica e social, principalmente. Vai ser uma materialização da cultura de crise, né? Tudo aconteceria. O que é repassado, repassado, não vou a palavra. Do que é. Essa cultura de crise, ela se materializaria. Essa é a definição. Tipo, as crises se potencializariam dentro do país. O país é isso mesmo, viver no verdadeiro cenário de crise. Não no ideal de crise. Acho que seria bem pior, né? Acho que o impeachment, o que eu falei, né? Iria desestabilizar politicamente, economicamente, porque qualquer coisinha, qualquer problema, eles iam falar, não, vamos fazer o impeachment. Eu acho que aconteceria isso. Não tenho certeza. Porque a gente parece que dá para perceber muitas questões parecidas, assim, com o golpe de 64, mas a gente vive um contexto social e totalmente diferente agora. Eu acho que seria muito, por mais que eles tivessem essa intenção, seria... Só que também é interessante que uma crise no Brasil não afetaria somente, por exemplo, primeiro alguns países da América Latina, mas também os parceiros econômicos do Brasil. Rússia, China, que são os BRICS. Então, particularmente, porque algumas matérias-primas de alguns produtos são
produzidos aqui no Brasil e distribuídos. Mas com certeza eu acredito que a primeira coisa que se acontecesse impeachment quebraria os BRICS na hora. O acordo seria Mercosul também. Bom, não sei como o Macri aqui na Argentina. Talvez. O Macri já está voltando para a Venezuela? Não sei, cara. Eu vi uma notícia, mas não cheguei a ler. Acho que é. Então, quais vocês acham que são os desafios que o país vai enfrentar em 2016 e quais as perspectivas que vocês têm para o cenário político do ano que vem? Em política, eu acho que a Dilma não vai conseguir mexer mais nada. Se ela ficar no poder, mesmo assim, se ela quiser fazer uma modificação ou se ela querer introduzir algum programa, ela não vai conseguir, porque vai estar bloqueada tanto no Congresso. Então, Mas o ajuste fiscal, aquele que tirou, né, algumas questões, algumas verbas que era para a educação, que não foi, que foi esse ano, ela foi aprovada no Congresso. Então, quer dizer, a partir do ano que vem ela normaliza as questões fiscais, então os dinheiros e as verbas vão continuar sendo repassados normalmente, como não tinham sido. Então esse é um grande avanço, talvez esse também tenha sido um dos motivos pelos quais houve essa pressão ao impeachment. Eu acredito que o governo se estabilizando, né, se no caso não ocorra esse impeachment, eu acho que existem várias formas de conseguir se estabilizar, né? Apesar dessa pressão que a gente pode reconhecer, não sei, talvez se Cunha saísse, não sei se Cunha sairia, mas estamos trabalhando com probabilidades. Eu acredito que, e com certeza o acordo que vai ser firmado com a China em outubro de 2016, isso traria o Brasil para o rol, né, de país emergente para país desenvolvido e, de certa forma, se conseguíssemos, né, daí seriam vários outros fatores, porque o Brasil é um país grande, então, se conseguíssemos distribuir as riquezas, talvez, quem sabe, né, poderíamos... Eu sou otimista, eu prefiro ser otimista. Ou seja, continuaria a mesma coisa, né? Ela já não está conseguindo governar, né? Está sendo muito difícil. Acho que, não sei, talvez pioraria, continuaria a mesma coisa, porque a mídia não vai apoiar ela. Nunca. Não sei o que Cunha, ou Cunha ficando, ou Cunha saindo, eu acredito que ela não vai conseguir fazer qualquer modificação. Com certeza. Qualquer introdução de um programa social, ou talvez mudança na questões econômicas, ela não vai conseguir. Porque vai estar bloqueado, vai estar bloqueado. Eu concordo com o Bruno, assim, meio para ver o que vai acontecer, assim, não sei, não teria muito formado. Eu acredito que se agora está assim, a tendência é afundar mais, tipo, a pressão aumentar mais, né? Os embates políticos aumentarem muito mais. Então acho que não tem como pensar em muito, não sei, cara. Estou bem desacreditado na real. Também desacreditado. Isso vai depender muito do desenrolar dessa questão de impeachment e como que ela vai saber lidar também, né? Até com a base governista. Então, Principalmente. né? É difícil, assim, dar um palpite, digamos. É difícil, Mas agora, né? Mas eu acho que vai depender muito desse desenrolar. Qual Espero que próximo. você acha que vai ser então o maior desafio para o ano que vem mesmo para o Brasil? Para o governo brasileiro em si? Resolver essa crise política. Rompeu a empresa com a base governista aí, não acho. Eu acho Não é a governança, vocês acham que a governança é maior? Eu acho que é entrar pra arena e brigar. Não é se omitir mais que nós tínhamos se omitido. Até porque não dá mais. Não tem mais como. Já tá ali na porta ali, se ela não falar Partir pra nada, briga. acho que ela tem que fazer isso, porque só ela ataca, ela não faz nada, acho que deveria tomar uma decisão. Então vocês não estão otimistas para o ano que vem? Ou vocês estão? Eu disse. Otimistas? Acho que eu sou o único otimista. Até que lá, não Gostaria. Quem sabe, pode ser que por questões econômicas o Macri consiga levar um pouco o Brasil. Ajuda, né?
não por mais ser de direita, então podemos dizer que pode ajudar. Então vocês têm mais alguma consideração? Então eu queria agradecer então a presença de vocês novamente, foi um debate muito enriquecedor e é isso aí mesmo, então muito obrigado por vocês terem compartilhado. Agradecemos.